Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Vamos falar sobre ato profético. Ato profético é bíblico? Ato profético funciona? Vamos ler aqui 2 Crônicas 20, versículo 20. Diz assim: Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E também temos agora aqui o texto de 2 Crônicas 13, versículo 14. E diz assim: E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Aqui, provavelmente, ele estava dizendo: eu não confio em carros e nem em cavaleiros para a guerra. Eu confio no que Deus é contigo, meu profeta. Né? O rei estava ali fazendo um elogio ao profeta, a vida do profeta diante de Deus. Que ele, pelo seu ministério com o Senhor, era praticamente ali os carros e os cavaleiros de Israel, para proteger Israel, né? Por conta do relacionamento do profeta com Deus, Deus o atendia e atendia a Israel. E diz ali o 15, e Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E a partir desse momento acontece algo interessante. O rei põe a mão no arco e Eliseu põe a sua mão sobre as mãos do rei. Como se fosse ali um ato profético, né? Que a partir dali aconteceria. O rei, que é a figura política, o governante de Israel, e o profeta é aquele que guia Israel espiritualmente. Então ele diz: e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Versículo 18. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Agora que tem uma coisa interessante aqui no 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Veja que coisa interessante, que o rei não atira todas as flechas que ele pegou. Ele atirou 3 flechas. Parece-me que não levou muito a sério aquilo que o profeta estava dizendo, que ele deveria fazer o máximo possível, né, para que ele pudesse consumir de vez. Mas ele apenas jogou, talvez, né, só para obedecer a palavra ali, mas não com aquele afinco, com aquela fé. Então o profeta Eliseu disse: porque você atirou somente 3 flechas, somente 3 vezes você vai ferir os sírios, não vai os consumir. Porque você deveria levar isso mais a sério, fazer o máximo. Todas as flechas você deveria ter atirado. Provavelmente sobraram algumas flechas. Então, aqui o texto continua no versículo 25 e vai dizer: e Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. Olha agora a informação interessante. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. As 3 vezes que o profeta disse para ele que ele feriria, porém não era isso que deveria acontecer. Era para consumir até o fim os sírios, para que não houvesse mais guerra. Então, se ele jogasse
todas as flechas que estavam nas suas mãos, ele teria já determinado isso. Então aqui vemos um ato profético, porém tem que haver uma obediência ao que o profeta do Senhor fala a nós, uma obediência a Deus, né? Que está agindo ali através do profeta. Por isso que, segundo Crônicas 20:20, diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Ele tinha que crer que ele jogando todas as flechas, ele estaria seguro. E crendo no profeta, ele prosperaria, teria a sua vitória. Então, infelizmente, não foi assim, porque ele não agiu em conjunto com um ato profético e a obediência a Deus. Agora vamos ver ainda nesse assunto a história do povo que está no deserto, tendo que lutar as suas guerras. E em Deuteronômio 2, versículo 5, tem uma coisa interessante. Deus vai estar ali falando com Moisés para que Moisés não entre a conquistar algumas terras, porque não foi dado ao povo de Israel. Então, vemos que não é todo o local que pisa o pé simplesmente por pisar, sua própria vontade, eu vou pisar ali, vou conquistar isso, que isso vai ser conquistado. Mas sim que eles conquistaram aquilo que Deus determinou que eles conquistassem. Então o versículo 5 diz ali: não vos entremetais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Entenderam? Esaú é aquele que está lá atrás no povo de Israel, lá no tempo de Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus já tinha dado a ele e agora não tem essa de pisar a planta do pé que vai conquistar porque pisou ali. Não, vai conquistar se Deus previamente já tiver dado. E ali no versículo 9, então o Senhor me disse: não molestes a Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança. A cidade de Ar, né, aqui, foi dada a Moabe. Então não adianta que eles pisassem os seus pés ali para guerrear, que não teriam herança. Versículo 19. E chegarás até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Então, mais uma vez, né, Deus aqui por 3 vezes, para 3 povos diferentes, Deus havia dado terras. Então, o povo de Israel não teria nenhuma parte nessas terras. E agora nós vamos ver a conquista em si, que é o tempo já de Josué. Já havia se passado os 40 anos, então em Josué capítulo 1, versículos 2 e 3, aqui nós vamos ver que Israel só recebeu aquilo que Deus já os havia reservado previamente, né? Não foi uma coisa que eles declararam: vou meter o meu pé aqui e Deus vai me dar. Vou colocar a mão aqui e esse carro será meu. Vou fazer isso, vou falar palavras, esse terreno será meu. Nós receberemos e faremos esses atos proféticos mediante a vontade do Senhor. Receberemos aquilo no qual estamos profetizando. Porque se Deus não nos tiver dado previamente no mundo espiritual, isso não será para nós. E diz ali, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. Josué 1, 2 e 3. Então, o ato profético, ele funciona assim. Mas ele tem que estar alinhado com a vontade de Deus, para que Deus mesmo nos direcione e nos diga aquilo que teremos, porque no mundo espiritual ele já determinou aquilo para nós.
E aí temos a nossa atitude aqui, o nosso ato profético, a nossa fé e a nossa guerra para conquistarmos aquilo. Então, aqui eu espero que Deus tenha feito você entender melhor isso, porque às vezes aparecem algumas loucuras no meio do nosso povo de estar colocando mão e pé e pisando e colocando e falando palavras em coisas que são dos outros, que Deus vai nos dar. Já vi isso algumas vezes e não aconteceu. Então, Deus te dará, me dará aquilo que previamente Ele já estabeleceu para nós, e Ele vai nos impulsionar, vai nos guiar para ter um ato profético, para orar sobre aquilo e para conquistar aquilo. Deus abençoe a sua vida. A paz a todos.